Vamos falar agora do cumprimento de sentença por penhora de bens, né? Então são 3 ritos, né? O cumprimento de sentença por desconto em folha, que é o 529, cumprimento de sentença com prisão, que é o 528, e o cumprimento de sentença mediante penhora de bens, que é o 523 do Código de Processo Civil. Então, o cumprimento de sentença mediante penhora de bens é aquela execução que visa penhorar bens do devedor. Ela é mais comum para se executar os alimentos atrasados, mas nada obsta também que se execute os alimentos atuais. Em resumo, pode executar tanto os atuais quanto os atrasados, embora seja mais comum para os atrasados, também é cabível para os atuais. Bom, como que é esse procedimento? O executado será intimado através do advogado, tá? Intimado através do advogado, portanto, pela imprensa, ele é intimado para em 15 dias, para efetuar o pagamento em 15 dias. Tá? 15 dias. É intimado para efetuar o pagamento em 15 dias. Sob pena de multa de 10% e sob pena de honorários advocatícios na execução. O juiz vai arbitrar os honorários também na fase de execução. Então, vai ser intimado através do advogado para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e sob pena de ter honorários, de ter que pagar os honorários da fase de execução. Bom, para evitar esta multa de 10%, o único meio é pagar. Só se pagar. Não adianta prestar caução, nomear bens à penhora. Em suma, não adianta ele nomear bens à penhora, dar uma garantia, não adianta nada. Para escapar dessa multa de 10%, é só se pagar. Não adianta nada nomear bens à penhora. E se ele faz pagamento parcial? Se ele paga só uma parte, a multa de 10% e os honorários incidirão sobre a parte não adimplida. Isto é, sobre a parte que não pagou. Então, se ele pagar só uma parte, incide a multa de 10%, sobre a parte não paga, incide os honorários sobre a parte não paga. Tá? Bom, se ele foi intimado, então, para 15 dias pagar. Se ele não pagar em 15 dias, daí, automaticamente, o juiz já manda expedir o mandado de penhora e avaliação dos bens. Tá? Então, vai ser intimado para em 15 dias pagar, sob pena de multa de 10%, honorários e de penhora de bens. Então, vai sofrer 3 sanções, 3 consequências, né? Multa, honorários advocatícios da fase de execução e ainda a penhora de bens. Bom, ele pode se defender nessa execução? Sim, ele tem uma defesa que se chama impugnação. É o nome da defesa nessa execução. Impugnação. Tá? Essa impugnação é dentro dos próprios autos. Tá? É dentro dos próprios autos. E qual o prazo para a impugnação? 15 dias após esgotar os 15 dias. Então, ele é intimado para em 15 dias pagar. Passado esses 15 dias, ele tem mais 15 dias para apresentar a impugnação. Tá? Então, vai ser intimado. Tem 15 dias para pagar. Passados os 15 dias, daí tem mais 15 dias para apresentar a impugnação. A impugnação não tem efeito suspensivo. Então, é uma defesa que ele apresenta, mas a execução continua. Então, vai ter a penhora de bens, a avaliação dos bens. A impugnação não tem efeito suspensivo. Tá? Agora, o juiz pode conceder o efeito suspensivo para esta impugnação. Isto é, pode mandar suspender a execução, dar efeito suspensivo na impugnação, mediante 3 requisitos, o juiz pode conceder o efeito suspensivo. Primeiro requisito é que haja penhora. Segundo, que a defesa tenha fundamento relevante. Penhora, defesa tenha fundamento relevante. E terceiro, que o prosseguimento da execução possa causar um dano grave ou de difícil reparação. Muito bem, então, a impugnação não tem efeito suspensivo, mas o juiz pode conceder o efeito suspensivo, se for requerido, é claro. Se for requerido, o juiz concede o efeito suspensivo, desde que presentes 3 requisitos. Quais são? Primeiro, penhora. Penhora é o primeiro requisito para que haja efeito suspensivo. Segundo requisito, que os fundamentos da impugnação sejam relevantes. Então, penhora, fundamentos relevantes da impugnação. E terceiro, que o prosseguimento da execução possa causar um dano grave, um dano de difícil reparação. Então, daí, presente os 3 requisitos, o juiz manda suspender a execução. Agora, antes de conceder o efeito suspensivo, o juiz tem que ouvir também o exequente. Tá? Tem que ouvir o exequente. Antes de conceder ou não, tem que ouvir o exequente. Da decisão que concede ou denega o efeito suspensivo, é cabível agravo de instrumento. Tá? Da decisão que concede ou denega efeito suspensivo, é cabível agravo de instrumento. Ok?
Mas, via de regra, a impugnação não tem efeito suspensivo. Só terá efeito suspensivo se o exequente requerer, desde que presente 3 requisitos: penhora, fundamentos relevantes e que o prosseguimento da execução possa causar risco grave ou de difícil reparação aí para o executado. Ok? Muito bem. Mesmo concedido o efeito suspensivo, se a penhora recair sobre dinheiro, o exequente pode levantar mensalmente os alimentos atuais. É o que diz o 528, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Então, mesmo concedendo o efeito suspensivo, se a penhora recair sobre dinheiro, então penhorou dinheiro, o exequente vai poder levantar mensalmente o valor da pensão alimentícia. Então, quer dizer, então não vai ter efeito suspensivo. Quer dizer, mesmo concedendo o efeito suspensivo, esse efeito suspensivo ele não vai se aplicar aí, né? Porque se a penhora recair sobre dinheiro, o exequente pode levantar mensalmente o valor dos alimentos. Tá? Ok? Importante isso. Então, a execução prossegue, né, para ele poder levantar mensalmente aí o valor dos alimentos quando a penhora recai sobre dinheiro.